Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que letra preciosa desse louvor que cantamos agora. Como que é bom lembrar dessas verdades. O Senhor Jesus, esse que carregou nossas dores para nos dar a paz, a alegria, para estarmos aqui nessa noite. E para meditarmos mais sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós leremos dos versos 9 a 22. Gênesis capítulo 6, verso 9 até ao 22. Aqueles que forem achando, vão se colocando de pé. Gênesis 6, 9 a 22. Diz assim o texto: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou prestes a derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabeleceria a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo ao que Deus lhe ordenara. Até aqui, queridos, convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus, que privilégio, Deus. É na noite deste dia poder abrir a Escritura, ler a Tua palavra, ver o que o Senhor fez na história de um homem. Deus, que privilégio para nós é olharmos para a nossa vida e vermos o que o Senhor tem feito em nós. Mas eu quero pedir, ó Deus, mais nessa noite. Deus, mais uma vez, fala conosco, Deus. Que a Tua doce e poderosa voz possa ressoar aqui neste local. Que, ó Deus, pessoas possam ser libertas.
pessoas possam ser salvas. Ó Deus, famílias possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra, Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use a minha vida, Deus. Não me deixe atrapalhar, Deus. Eu sou um miserável pecador. Eu reconheço isso diante do Senhor, Deus. Então, Pai, sê propício a mim aqui e fala com o Teu povo, ó Deus. Visita, Senhor, a cada um aqui, Deus. O Senhor já tem visitado o meu coração. O Senhor tem falado profundamente comigo. Mas, ó Deus, alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa alma para esta semana, para esse mês, para essa vida, Deus. Ó Pai, sê propício a cada um de nós aqui. Tira, Senhor, toda a distração do nosso meio, Pai. E Deus, que Satanás bata em retirada, para que o Teu nome seja exaltado e que Cristo seja glorificado aqui nesta noite, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Outro dia eu comentei aqui sobre um filme que a SAF assistiu e também a UPA. E hoje eu quero comentar sobre um filme que a UMP assistiu. Uma biografia de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano que viveu durante a ascensão de Hitler, lá na Alemanha. Eu lembro que há um tempo atrás o pastor até fez alguns comentários sobre ele. Mas Bonhoeffer era um teólogo que ele não se submeteu ao controle do governo, em que era extremamente impositor e, ao mesmo tempo, opressor. E por ser contra o governo e por fazer parte da igreja confessante que ia contra o governo, ele foi preso. Ele acabou sendo executado. E a sua frase marcante foi: quando Cristo chama um homem, ele ordena que venha e morra. Essa é uma frase que ele deixou. Eu trago essa história desse homem para mostrar que em dias difíceis, em dias em que as coisas se tornam mais fechadas para os cristãos, em que a perseguição aumenta, em que a nossa vida ela anda com dificuldades, Deus requer de nós que nós andemos com integridade nos seus caminhos. Por isso o tema dessa noite é como se manter íntegro em dias de corrupção. Como se manter íntegro em dias de corrupção. E em primeiro lugar nós veremos: seja justo. Seja justo. Eu chamo você a deixar sua Bíblia aberta e a ler os versos 9 a 13. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Leia dos versos 9 a 13. Vamos lá? 1, 2, 3. Podem ler. Amém. Queridos, aqui é a história de um homem, como vocês leram. A história de Noé. Dentro desse contexto, nós olhamos para as Escrituras. O que está acontecendo aqui? Deus, Ele, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de mares e tudo que existe, inclusive do ser humano, Ele fez a sua criação e agora Deus está contemplando a sua criação. Deus está vendo como o homem está reagindo diante da criação de Deus. Só que Deus não está vendo coisa boa. Deus está vendo homens tomando para si mulheres à força. Deus está vendo homens poderosos casando com mulheres à força, tomando para si, tirando das suas famílias.
e manchando aquilo que Deus fez lá no sexto dia, em que Deus cria o homem e depois forma a mulher e dá o homem em casamento. E faz uma união para que o homem ame a sua mulher e que a mulher seja essa companheira, essa auxiliadora idônea. Mas não é isso que está acontecendo. A criação está diferente. O Criador está olhando para a criação e está vendo tudo bagunçado, tudo diferente daquilo que ele planejou e fez. E agora, Deus está vendo a terra corrompida. Se você prestar atenção na leitura que fizemos, há muitas palavras aqui repetidas. E isso tem muita importância para a gente. A mais repetida aqui é a palavra terra, que traz esse sentido da criação, do local em que vivemos. Esse local físico que nós vivemos. É exatamente onde as pessoas estavam morando, trazendo essa ideia de território. Mas não só essa palavra terra, mas a segunda palavra mais repetida nesse trecho é corrompida. Ou seja, o autor está dando muita ênfase que a terra estava corrompida. Mas a corrompida aqui, a corrupção, não é no sentido talvez que você tem em sua mente, por nosso contexto brasileiro, pensar que as pessoas estão se envolvendo com coisas erradas. Não só isso, mas para Deus a terra está se deteriorando, ela está se desmanchando. A criação já não é tão bonita como é quando Ele a fez. Ela está perdendo a sua beleza. E é isso que Deus está vendo. E por quê? O texto vai nos explicar. Se você olhar para os versos 11 e 12, a primeira parte do verso 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus. Certo? Está aí na sua Bíblia assim? No verso 12, na primeira parte está assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Essa repetição, com palavras um pouco diferentes, ainda que seja, mas ela é chamada de paralelismo, em que aqui o autor está dando uma ênfase importantíssima. Por que a terra está corrompida? Porque ela está cheia de violência. A violência está predominando sobre a terra. A violência tomou conta das pessoas. E a terra, toda a criação, está sofrendo por conta da violência. Este é o cenário que Deus está enxergando. É isso que Deus, o Criador, está vendo. E pensando nisso, me veio à mente uma história de um homem chamado Laszlo Toff. Talvez seja essa a pronúncia certa dele, do nome dele. Ele era um geólogo e ele lá na Basílica de São Pedro, com um martelo em mãos, ele correu em direção a uma estátua, a uma escultura de Michelangelo, chamada Pietà. Uma escultura em que é a representação de Maria segurando um bebê, muito bonito inclusive. E ele parte para cima daquela escultura, gritando que ele é o Cristo, que ele é Jesus, e ele começa a bater com o martelo. E ele começa a quebrar. E as pessoas que estão ali dentro da basílica percebem, e elas se enfurecem, partem para cima dele, agarram aquele homem e batem nele até a polícia chegar. Perceba que as pessoas se enfurecem por ver uma bela criação sendo destruída. Essa ilustração é para trazer à nossa mente o que Deus estava sentindo. Eu sei que não chega aos pés, mas dá para ter uma noção de como Deus está irado com a sua criação, com a sua criatura, que está destruindo aquilo que Ele criou, que está agindo de violência em vez de amor. Então Deus decide dar cabo de toda a terra. No verso 13, Deus começa a falar a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens.
Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E esse perecer, interessante, que é a mesma palavra utilizada de corromper. Agora Deus vai começar uma ação de corromper, ou seja, de desmanchar, de desfazer aquilo que ele fez. Não mais do homem, agora é a partir de Deus. É Deus fazendo isso. Mas a gente tem a história de um homem aqui. E esses relatos fazem parte da história de Noé. Olha que interessante, o autor bíblico fala, essa é a história de Noé. E aí começa a falar de como Deus está irado. Se você prestar atenção, Noé era homem justo e íntegro. Queridos, essa palavra Noé era homem, não só para dizer que ele era do sexo masculino, porque o nome dele já entregava que ele era do sexo masculino. Mas essa palavra também pode ser traduzida por marido. Ou seja, Noé era casado. E mais ainda, Noé tinha 3 filhos. Ou seja, ele era um homem comum, igual a qualquer um de nós aqui. A diferença é que ele é justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então o autor está fazendo algo interessantíssimo. Ele pega a identidade de Noé, coloca os adjetivos e aí embaixo ele vem falar, comparando como está a humanidade e como tem um servo dele sendo fiel, um servo dele sendo justo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5 diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, a grande diferença de Noé, ele era um homem justo, ele pregava a justiça de Deus, ele vivia dentro da justiça de Deus, e isso fazia dele um homem íntegro, ainda que fosse no meio de homens corruptos, ainda que fosse em uma sociedade corrompida pelo pecado, cheia de violência, mas ele era justo. E o contrário aqui da justiça é exatamente a violência descabida que estava acontecendo. Então, dentro desse arranjo que o autor faz aqui, fica clara a mensagem que o servo de Deus deve ser justo. E a mensagem de Deus para você aqui nessa noite é: seja justo. Mas aí você pode perguntar: como ser justo? Eu primeiro mostro como não ser violento. Primeiro, o que isso tem a ver com a gente? O que essa história tem a ver com você e comigo? Meu irmão, você que está aqui nessa noite, não seja violento com a sua esposa. Não seja intolerante com a sua esposa. É com você mesmo, é para você essa palavra. Não seja intolerante com a mulher que Deus te deu. Não seja ditador com seus filhos. Lembre-se que Deus vê a violência. Ainda que você tente ocultá-la dentro das 4 paredes da sua casa, mas Deus vê. Não seja violento. Lembre que Deus vê. Deus pode tomar cabo da sua vida por conta da sua violência. Pessoas que glorificam a Deus são aquelas que respeitam um ao outro. Porque todos, por mais diferentes que somos a imagem e semelhança de Deus. Temos atributos compartilhados de Deus conosco. Mulher, não seja violenta quando você rebaixa e humilha o seu marido com as suas palavras duras. Quando você o desafia com palavras que vão atingir a moral dele, a liderança dele dentro da sua casa. Pare com isso em nome de Jesus.
Essa violência, ela não é de Deus, ela envergonha o Senhor Deus, ela está destruindo a sua família e ela está destruindo a sua casa. Você está corrompendo o seu lar. Filhos, não pratiquem a violência. Talvez tentando enganar os seus pais, escondendo a verdade, falando mentiras. Filhos, cuidado. Não desobedeçam aos seus pais, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Sejam obedientes, honrem aos pais. Não seja um filho preguiçoso. Arrume a sua cama, lave a sua louça, ajude dentro de casa, faça os deveres que você precisa fazer. Eu falei do que não fazer para ser justo. Agora, ser justo é amar o Criador, a criação e a criatura. Ame o Criador. Ame ao Deus Criador, sendo submisso a Ele, entregando a sua vida a Ele, arrependendo-se dos seus pecados e entregando-se a Ele. Você que talvez não conheça esse Deus Criador, que Ele olha a violência, que Ele olha o que você faz de dia, de noite, aonde você estiver, Ele sabe o que você está fazendo. Saiba que este Deus um dia vai pedir contas da sua vida. Então se arrependa hoje dos seus pecados e entregue-se a Jesus, em nome de Jesus. Queridos, devemos amar a criação, cuidar daquilo que Deus fez e vislumbrar a graça de Deus soberana dentro daquilo que Deus fez para nós vivermos e cuidarmos e zelarmos. Pedro, lá em Atos, capítulo 3, verso 14, chama Jesus de o justo. O Senhor Jesus é o justo. Este é Jesus. Ele é o justo de Deus. Ele é quem pratica a justiça. Ele é quem vive a justiça de Deus. Ele amou obedecer ao Pai fielmente em todos os instantes. Ele quem trouxe renovo ao propósito da criação. O justo cumpriu a justiça de Deus para nos justificar diante do Pai. Só uma solução para você viver de forma justa. Tendo o parâmetro daquele que é justo. Copiando o Senhor Jesus. Sendo igual ao Senhor Jesus. Você, para ser íntegro em um mundo corrompido, você deve ser obediente também. E este é o nosso segundo ponto. Seja obediente. Seja obediente. Eu peço a você que leia dos versos 14 ao 17. Vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. Até o 17, pode ir. Amém. Depois a gente melhora aí. Tá fora de sincronia. Estou olhando aí para o verso 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Deus fala de um juízo. Deus está falando para Noé, lá no verso 13. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Irmãos, imagine comigo aqui agora, Noé ouvindo essas palavras. Deus, o Deus Criador falando para Noé.
Ele que conhece o Deus Criador, porque ele é justo e segue nos caminhos de Deus. E lá vai dizer que, lá no verso 9, que Noé andava com Deus, remetendo aqui à mesma expressão lá de Enoque, que andava com Deus e de repente foi tomado por Deus. Ele também andava nos caminhos de Deus. Meus queridos, Noé está ouvindo Deus falar: eu vou acabar com tudo. E ele ouvindo essas palavras, provavelmente eu e você no lugar dele, talvez teríamos a mesma reação. Já era, acabou. Deus tem razão. Os homens estão insuportáveis e é melhor sim que acabe com tudo. Só que de repente ele escuta: faze uma arca. Se a gente parar para pensar um pouco, sabe aquela pontinha de esperança? Deus está dizendo para fazer uma arca. Faze uma arca de tábuas de cipreste. E não é qualquer arca. Deus vai dar as medidas. Deus vai falar como é. Ele diz: de 300 côvados será o comprimento. Possivelmente ele está pensando: esse negócio é grande. Essa arca é grande, esse barco é grande demais. O que será que Deus vai colocar nesse barco? De 50 a largura e a altura de 30. E essas medidas eram demais para Noé. Certamente a imaginação dele começava a correr. Imagina que você não soubesse do que vinha pela frente ainda. E você estando no lugar de Noé, ouvindo Deus falar: olha, vou acabar com tudo, mas é o seguinte, faz uma arca e ela vai ser grande desse tanto. O que será que Deus vai fazer? O que ele vai guardar dentro dessa arca? Mas tem algo interessante aqui para a gente. Diante dessa realidade, Deus vira para ele e fala: faze. E aqui está a obediência desse homem. Diante da realidade de uma terra corrompida pela violência, Deus vira para ele: faze uma arca de cipreste. Não dá para saber a exatidão do local de onde ele começou a construir essa arca. Mas esse homem é obediente porque ele andava com Deus. Ele resolve obedecer a Deus. Ele escuta a voz de Deus e ele tem ciência que ele vai fazer tudo aquilo que Deus está falando. Porque lá no verso 22 nós vamos ver que Noé fez consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Esse homem, ele é obediente. Então, meus irmãos, para nós nos mantermos íntegros no mundo cheio de corrupção, nós devemos ser obedientes, obedecer aos mandamentos de Deus, por mais estranhos que eles possam parecer para você, por mais estranhos que eles possam parecer para a nossa sociedade. Ser fiel a uma esposa só, ficar casado com uma mulher só, pode parecer estranho para a nossa sociedade, mas é isso que Deus tem para você, para que você seja obediente. Não furtar do imposto de renda que você vai fazer essa semana. É isso que Deus tem para você, para que você seja obediente. Falar a verdade, ser obediente quanto aos mandamentos de Deus, é isso que Deus tem para você. Por mais estranho que para essa sociedade pareça, mas é o melhor de Deus para a nossa vida, porque esse mundo está corrompido, irmãos. E já não basta a sua natureza corrompida, a sua natureza pecaminosa, a minha natureza inclinada ao mal, querendo fazer o mal. Então Deus nos dá ordem para vivermos melhor. Deus te dá ordens aqui nessa noite para você viver melhor para Ele. E sabe para quê? Para te livrar da morte, para livrar você do inferno, para livrar você das garras do inferno e te dar uma vida abundante na presença dEle, eternamente, na presença de Cristo. Ô meu irmão, se você tem sido desobediente a Deus, se arrependa hoje em nome de Jesus. Pare de viver essa vida distante de Deus. Para de falar que não é possível, que você não dá conta.
porque é Deus que fala, é Ele que faz, é Ele que manda fazer e é Ele que dá todo o recurso. Deus nos dá esperança. Quando tudo parece não ter mais jeito, Deus nos dá esperança. Talvez você está numa situação em que você não dá conta mais do vício. Talvez o vício das drogas tenha te consumido. O vício das bebidas tem te consumido. O vício da pornografia pode estar te consumindo. E você não dá conta mais. E você está naufragando. E você já não vê mais solução. Você talvez na sua alma está desesperado. Mas há uma esperança, porque Deus fala, faze uma arca. Deus tem uma solução para a gente. Deus tem uma solução para o pecador. E ela é diferente daquilo que o mundo te apresenta. Ela é o Senhor Jesus. Ele é a solução para a sua vida e para a sua alma. Então, olhe para o Senhor Jesus e creia que Ele é a única esperança para você aqui nessa noite. Eu atendo tantas pessoas no gabinete que às vezes já perderam a esperança de transformação, de mudança. Que já não conseguem enxergar uma luz. Não conseguem enxergar que Deus, Ele é todo poderoso. Então eu estou falando, irmãos, não de coisas aleatórias, mas são de coisas reais. Dos problemas reais que você vive dentro da sua casa. Dos problemas reais que você vive no seu trabalho. Das tentações que o seu coração te leva todos os dias a se inclinar. Talvez é uma mulher lá no seu trabalho, talvez é um homem lá no seu trabalho, que você está todos os dias quase cedendo, mas há uma solução em Cristo. Busque a Jesus, entregue-se a Jesus, seja obediente à palavra de Deus e não ceda ao pecado. E talvez você pergunte, por quê? Os problemas daquele que vive no pecado é que ele se engana com a longanimidade de Deus. Aquele que vive no pecado, entregue ao pecado, ele se engana com a longanimidade de Deus. Nada tem me acontecido. Na verdade, é muito bom. Eu sou bom mesmo, eu sou bonito mesmo. Eu consigo mesmo, eu estou ganhando mais mesmo. Só que isso tem um prazo. Deus é longânimo, mas Ele não deixa de aplicar a sua justiça. Porque Ele é justo. Meu querido irmão, há uma solução para você no Senhor Jesus. É a única solução para a sua alma. A única solução de mudança para você. Você pode ser fiel em não se deitar com outra mulher. Mas você pode ser infiel ao desejar no seu coração esse fato. Você pode ser obediente em não roubar. Mas você se torna infiel quando você deseja aquilo que é do outro. Você pode não matar alguém, mas você mata no seu coração quando você se ira com alguém. Então, não só ser obediente, não só ser justo, mas é necessário ser fiel. É necessário ser fiel a Deus. E os versos 18 a 22, eu vou ler aqui. Não é porque está fora de ritmo, não. É porque eu preciso fazer uma parada. Verso 18 diz assim:
Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E aqui eu preciso parar com vocês. Noé está ouvindo Deus falar. Ele está ouvindo as palavras de Deus, que vai destruir tudo. E de repente ele fala, faz uma arca. Uma ponta de esperança aponta no seu coração. E agora Deus fala diretamente para ele. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus se propõe a fazer uma aliança com Noé. E ele vai falar que a aliança é essa. Deus sendo fiel, ele não quebra a sua aliança. Deus está propondo algo que ele não vai voltar atrás. Que ele vai incluir o homem e que ele vai sustentar aquilo que ele está propondo ao homem. E ele diz, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Meus queridos, diante de uma destruição total, Noé pela primeira vez está ouvindo, eu vou te salvar, eu vou preservar você e a sua família, eu vou cuidar de você, você não vai morrer. Isso talvez pareça tão distante para a gente. Mas essa é a palavra de Deus. E você tem que crer, confiar que ela é a verdade. Noé está ouvindo essas palavras. Provavelmente, o coração dele deve estar jubiloso, cheio de alegria, porque finalmente ele percebe que ele vai ser livre da morte. Não só ele, mas a sua família, os seus filhos. Por isso que o autor lá atrás fala Sem, Cã e Jafé, e cita esses homens, porque Deus promove aqui um novo momento de uma nova aliança, em que ele começa uma nova expectativa para a humanidade inteira. E Deus começa a falar para ele, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Noé ainda tem que fazer, viu? Deus não mandou os bichos entrar na arca, não. Ele tinha que colocar lá. Os animais viriam, mas ele que tinha que colocar lá dentro. A vida nossa é assim. Enquanto estivermos nesse mundo, Deus nos dá recurso, mas ele manda a gente fazer. Não cruza os braços, não. Tem muita coisa ainda para você fazer. Verso 21 diz, leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. E o 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Não era só mais por obediência. Agora é por fidelidade a uma aliança estabelecida pelo próprio Deus, em que esta aliança requer fidelidade das duas partes, mas uma a gente sabe que não falha, que é o próprio Deus, e agora a gente tem Noé. Nós olhamos para a história e tem Noé que não pode errar, não pode falhar, ele precisa ser fiel a Deus, ele precisa obedecer com alegria no seu coração. Queridos, estou perto de terminar. Mas nessa semana, eu quero fazer um desafio a você. Adore somente a Deus nesta semana. É isso mesmo. Adore somente a Deus. Seja fiel. Nessa semana, idolatre somente a Deus. Seja fiel. Nessa semana, dê valor ao nome de Deus. Seja fiel. Nessa semana, lembre-se do tempo com o Senhor. Seja fiel. Nessa semana, honre o seu pai e a sua mãe. Seja fiel. Nesta semana, ame mais as pessoas. Seja fiel. Nessa semana, tenha os olhos somente para o seu cônjuge. Seja fiel. Nesta semana, não fraude o imposto de renda. Seja fiel.
Nesta semana, tenha um compromisso somente com a verdade. Seja fiel. Nesta semana, se contente com o que Deus te dá. Seja fiel. Aos que têm Êxodo 20 gravado em suas mentes, talvez perceberam a ligação. Não é somente obedecer aos mandamentos de Deus, mas é ser fiel aos mandamentos de Deus. É ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. É ter prazer na palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Ser íntegro no mundo que está desmanchando, que está destruído pela corrupção, requer de você fidelidade. Seja fiel a Deus. Concluindo, não era um homem comum. Você e eu somos pessoas comuns. Você talvez, chefe do seu lar, você tem uma missão. Esposa, você tem uma missão. Filho, você tem uma missão. Ser íntegros em dias de corrupção. Você precisa ser íntegro em dias de corrupção. Em primeiro, seja justo. Em segundo lugar, seja obediente. Em terceiro, seja fiel. Nós vimos a missão de uma família. Uma família, a família da aliança que Deus está preservando. Esta é a missão da família IPG2. Ser justa, obediente e fiel a Deus. Se manter íntegra no mundo cheio de corrupção. Você vive dentro dessa grande família. Dentro desta grande comunidade em que Deus deu as medidas dela. Deus é o Deus dessa igreja. Deus é o Deus desse povo. Deus definiu como seremos. Deus é quem está nos conduzindo. Esta igreja, ela não tem leme. É Deus quem dirige. É Deus quem governa. É Deus quem cuida. É Deus quem zela. Que a IPG2 seja íntegra em dias de corrupção. Bonhoeffer foi um teólogo que se manteve íntegro em dias de grande perseguição. Noé foi justo e íntegro em dias de grande corrupção. Mas esses dois homens, eles falharam. Então, o melhor parâmetro para nós daqui, sairmos daqui dessa noite, guardando em nosso coração, é o Senhor Jesus. É o justo e íntegro, que nunca vacilou o pé, que nunca desobedeceu ao Pai, que foi fiel até a morte para nos dar a vida eterna, que foi fiel nos dias mais difíceis de corrupção, que enfrentou mentiras humanas, que enfrentou a cruz no seu lugar, que levou sobre si os seus pecados. A corrupção sua estava sobre ele e ele pagou lá na cruz. Que este seja o parâmetro da IPG2. Que este seja o seu parâmetro. E se você ainda não tem Jesus como seu parâmetro, eis o Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele e viva para esse Jesus Cristo. Porque um dia, Deus dará cabo de toda a humanidade. O grande dia é o dia do juízo. Mas haverá aqueles que serão salvos, aqueles que são redimidos, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Estes serão salvos e estarão na presença do Senhor Jesus, vivendo uma nova vida e um novo céu, uma nova terra, uma nova criação, para a glória
de Deus Pai. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, só é possível a nós nos aproximarmos da mesa, compreendendo, ó Deus, que a gente, de fato, nós estamos corrompidos, em pecados, em transgressões. Mas, Deus, só há uma solução para a gente, é Cristo Jesus. Então, Deus, é esse Cristo que nós clamamos. É a Ele, é o Senhor Jesus que nós pedimos. Lava-nos de todo pecado, cura a nossa alma, para que possamos sentar à mesa e desfrutar da presença de Cristo aqui nessa noite. Deus, se há alguém aqui em crise, que não dá conta de ser justo, que acha que não dá conta de ser obediente, que acha que não dá conta de ser fiel e que não consegue viver em integridade nesta vida, Deus, em nome de Jesus, tira essa voz do diabo. E, ó Deus, que o Teu Santo Espírito convença nesta noite que em Cristo todos nós somos íntegros, porque Ele nos representa diante do Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, que mexe com a nossa vida, mexe com o nosso ser. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.